ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bioamazônia Azul. Eu sou a Fernanda Valverde e hoje a gente dá continuidade à nossa série de podcasts sobre mulheres na ciência. O INCT da Biodiversidade da Amazônia Azul tem convidado diversas mulheres, pesquisadoras, comunicadoras e líderes comunitárias para tratar do assunto. Estamos aqui com a Adriana Lippe, oceanógrafa, mestra em Ciência e Tecnologia do Mar pela Universidade Federal de São Paulo e web designer, tendo como principal foco de seu trabalho a comunicação, a popularização da ciência e a atuação conjunta ao terceiro setor da sociedade civil. Falamos aqui também com a Laís Nascimento, formada em Engenharia de Pesca pela Universidade Federal de Alagoas. Nascida e criada em uma vila de pescadores, ela é gestora e educadora socioambiental. Utiliza principalmente da arte e da educação para fomentar consciência crítica ambiental em comunidades costeiras. Muito obrigada pela presença de vocês e sejam muito bem-vindas ao nosso episódio. Bem, a Adriana é cofundadora e coordenadora do GT Comunidade na Liga das Mulheres pelo Oceano, um movimento que busca construir coletivamente soluções para a conservação dos ecossistemas marinhos. Eu queria saber como você percebe os avanços democráticos do ato de fazer ciência no Brasil a partir do diálogo entre as mulheres. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui. Bom, a minha pesquisa foi focada nas mulheres na pós-graduação nas ciências do mar no Brasil, que foi uma pesquisa que foi inspirada pela criação da Liga, né? A gente tem a Liga das Mulheres pelo Oceano, a gente vê muitas mulheres, muitas são da ciência, e isso foi estimulando a gente a criar essa linha de pesquisa, que eu fui orientada pela professora Leandra Gonçalves, da Unifesp, que também é uma das fundadoras da Liga, né? Uma das idealizadoras até. E a gente tem visto a crítica da ciência cada vez mais forte, né? E por meio de áreas de conhecimento, como as humanidades, onde está os estudos de gênero, a gente tem ferramentas para olhar para como a ciência é feita, que tipos de perguntas estão sendo trabalhadas. E métodos como a pesquisação feminista, ela traz as perguntas com recorte de gênero para as pessoas, não só para as mulheres, e elas começam a ter mais elementos para olhar criticamente para como elas fazem as coisas e quais são as diferenças de gêneros, raças e de outras identidades na sua atuação. E isso também implanta algumas sementinhas para a gente pensar as possíveis alternativas de como agir no mundo. Então a gente vê, quando a gente começa a criar essas perguntas, as pessoas começam a pensar mais como a ideologia, como as construções sociais, como posicionamentos políticos, conscientes ou não, eles acabam por impactar o nosso dia a dia e também a ciência. E aí a gente começa a reconhecer a ciência como não sendo um espaço completamente neutro, né? A gente tem visto que a coisa mais óbvia assim da ciência a gente ter visto que as diferenças de distribuição de trabalho, de cuidado entre homens e mulheres, né? Mulheres cuidam mais da casa, de filhos, de pais doentes, de pessoas com deficiência. E essa diferença tem impactos diferentes na produtividade dos homens e das mulheres. E a gente vê que isso impacta não só a produtividade, mas até os desenhos de pesquisa, né? Na minha pesquisa, a gente viu que mulheres deixavam de fazer pesquisas com embarques, principalmente por trabalho de cuidado. Então, a gente vê como isso pode impactar e a gente não conseguiu identificar exatamente quais são as diferenças de perguntas que a gente tem entre mulheres e homens. As mulheres acham que isso não acontece, né? As docentes que a gente entrevistou foram 11. Então, a gente pode explorar um pouquinho mais e ver como isso acontece. E quando a gente começa a perguntar essas coisas, a gente vê que as pessoas começam a se reconhecer como estamos num mundo em que a política faz parte, né? Não a política partidária, das eleições, mas estar num conselho, estar numa comissão, conversar com as pessoas sobre os problemas do dia a dia, juntar pessoas para discutir problemas e pensar soluções, as pessoas começam a ver que o mundo não precisa ser sempre assim e que a gente começa a alimentar as pessoas com mais material para colocar combustível nessa força política, nessa vontade de olhar o mundo de uma nova forma e de construir um mundo um pouco diferente. Muito legal. E é muito interessante também reparar as relações que há entre o trabalho da Adriana e da Laís. Pela breve descrição que eu realizei no início da Laís, o oceano chega muito antes do trabalho.
Ele se faz presente na própria vida dela, no lugar e na maneira como ela foi criada. E atualmente ela tem desenvolvido o curso Educamar, que utiliza o artesanato para educação ambiental. Então eu gostaria de saber qual a diferença de fazer uma educação socioambiental contextualizada de acordo com as especificidades de uma comunidade. Então, quando a gente. Primeiro, eu quero agradecer por estar aqui com vocês. Muito feliz assim com esse espaço para dialogar, para partilhar mais um pouco. E entendo essa tua pesquisa, viu, Adriana? Eu sou uma mãe também, cientista e mãe, e mulher da comunidade, e realmente é tudo isso, assim, a gente muitas vezes se divide entre esses espaços do cuidar e estar no território e estar atuando na ciência e fica dentro desse conflito. Então, depois eu quero ler essa pesquisa também. Mas falando sobre a educação socioambiental contextualizada, eu acredito que o ponto-chave desse diálogo seria falar de pertencimento. É, Geralmente a gente chega na comunidade com um roteiro pronto, né? E aí eu vi muito isso acontecer antes de entrar na universidade e depois na universidade. Porque muitas vezes eu era essa pesquisadora que precisava levar o roteiro pronto. E aí isso me trouxe vários questionamentos, assim, porque quando você vai para uma comunidade, você vai precisando entender que ela é única, que não existe roteiro pronto, não tem como levar um PowerPoint, não tem como levar um checklist de coisinhas que você precisa fazer, porque quando você chega na comunidade, chega no território e ela é única, tem uma história única. Então, a educação contextualizada seria uma, uma conversa que começa a partir da escuta, eu diria assim. É entender que o território ele já vive, já trabalha, já sente, já se relaciona com o ambiente, já utiliza os recursos. Então, a gente não tem como chegar com isso roteirizado. Então, eu acho que é aí que a gente diferencia uma educação da educação contextualizada, né? A partir do pertencimento. Bom, como vocês sabem, eu nasci dentro de uma vila de pescadores que fica em Barra Grande. É uma vila de pescadores dentro da APA Costa dos Corais, que é uma unidade de conservação marinha. É, E aí, antes de estudar engenharia de pesca, eu já vivia o oceano na prática. E é daí que vem essa história de onde que ela foi buscar arte para trabalhar a educação ambiental, sendo engenheira de pesca. É que no meu território é muito comum os pescadores construírem as redes de pesca e as mulheres fazem crochê, que muitas vezes é parecido com redes de pesca. Então eu comecei vendo essa conexão entre as coisas, né? Entre o mar, entre as redes e entre as linhas e crochês. E, para além disso, a gente sentia também um território no banho de mar, na conversa de beira de praia, enquanto alguém estava tecendo uma rede, no cuidado com o outro, no cuidado com o tempo, no cuidado com o vento. Então, para mim, a educação vai deixando de ser esse roteiro, assim, que a universidade levava para o meu território. E aí, tem uma coisa muito interessante que eu lembrei agora, que é, por exemplo, eu vim descobrir que a minha casa, digamos assim, o meu território, era uma unidade de conservação depois que eu entrei na universidade. Só que quando eu entrei na universidade, a minha unidade de conservação, ela já tinha uns 15 anos, né? Então, mas assim, a minha família já tinha sofrido com fiscalização, com gestão, com vários projetos, mas eu não sabia que eu estava dentro da unidade de conservação. Então, eu começo a imaginar que essa educação que se fazia não era contextualizada, ela não tinha base no pertencimento, não tinha base na história das pessoas, porque a gente já estava lá. E como é que se fazia um trabalho sem levar em conta que os próprios moradores, as próprias pessoas que vivenciavam o território, não sabiam que era unidade de conservação. Então, acho que só para fechar isso, o que eu estou trazendo aqui é que a base dessa educação contextualizada seria trazer o pertencimento, a gente entender onde que a gente está, que lugar é esse que é a nossa casa, né? O que é que acontece nele, quais são as políticas que estão vindo para esse território, para que a gente comece a cuidar do jeito que precisa. Sim.
E o trabalho de vocês, de algum jeito, se voltam para a arte, né? Seja o da Laís, por meio das tradições do próprio território, ou o da Adriana, que está mais voltado para as tecnologias com web design. E aí eu gostaria de perguntar para vocês como que vocês veem a arte e a cultura como possibilidade de acesso à educação ambiental. E aí eu passo a palavra primeiro para a Adriana. Bom, o conhecimento científico, às vezes, ele é muito inacessível, porque ele tem um formato muito específico, e muitas pessoas, às vezes, precisam de treinamento de anos para acessar esse conhecimento nesse formato. E acho que a educação e a arte, elas têm essa possibilidade de como a gente pode fazer essas pontes entre o conhecimento, deveria ser acessível a todos, né, mas que está nesse formato tão diferente, tão difícil de ser traduzido para as pessoas, como a gente pode usar a arte, as ilustrações, as atividades, os jogos, para a gente conseguir fazer com que as pessoas também entendam que esse conhecimento é delas, né? Como a Laís falou, ela veio do oceano, já ela veio do mar, ela já tem essa experiência. Não é que a gente que vem da ciência está, né? Nossa, olha só como nós estamos trazendo conhecimento. Muitas vezes a Laís já sabe muito mais do que eu, né? Que fiz oceanografia e que mas fiz num contexto urbano, né? Em São Paulo. Então, com certeza, eu acho que a gente trazer essa arte é um espaço que a gente encontra as pessoas que têm ou não têm, né? Tem pessoas também de meio urbano que podem estar aprendendo por meio da arte, mas muito mais eu vejo a arte e a educação como esse encontro. Como é que a gente pode encontrar esses saberes? E como pessoa que apoia muito a extensão universitária, né? Para mim foi um aprendizado muito importante. Muitas universidades têm aquele tripé: pesquisa, educação e extensão. A gente tem os professores, os laboratórios fazendo a pesquisa, os professores, os graduandos, os pós-graduandos aprendendo, né, fazendo a parte de ensino, e a extensão, que é como a gente vai levar esse conhecimento extramuros para o resto da sociedade, às vezes fica muito fragilizado. Mas é muitas vezes essa extensão, que é conversar e levar a ciência de uma outra forma para fora, que ajuda a gente a pensar nas nossas perguntas de pesquisa, ajuda a gente a pensar nos fenômenos que a gente está estudando e fazer novas perguntas e questionar os nossos métodos e questionar como a gente comunica. Então, eu acho que essa confluência, né, esse encontro, que é super válido para a gente pensar o que a gente sabe do mundo e também o que a gente pode aprender e trazer novas perguntas. Eu acredito que, além de conectar, a arte também ela traduz, né? Às vezes a gente não consegue verbalizar, ou a gente não consegue achar palavras assim que consigam fazer o outro entender o que a gente quer dizer, mas através da arte a gente consegue fazer isso. Já tive alguns exemplos assim, de marisqueiras, de oficinas com marisqueiras, oficinas de crochê com marisqueiras. E aí elas não conseguiam dizer exatamente como que era o ambiente que elas tinham pescado quando era criança, mas elas conseguiam fazer isso em crochê e montar assim como se fosse um aquário, com os bichos que tinham, com as coisas que tinham, as cores que tinham. Então, muitas vezes a arte consegue traduzir algo que a pessoa não está conseguindo dizer, ou que ela nunca viu assim um desenho para cortar e colar, mas ela consegue fazer essa arte e mostrar para você. Então, acho que a arte também, além de conectar, ela traduz as linguagens, né? Acaba nivelando todo mundo. E as perguntas que a gente foi fazendo aqui durante a nossa conversa passaram por três eixos importantes: a política, o meio ambiente e a cultura. Então, para encerrar a nossa conversa, eu queria ouvir de cada uma de vocês como ser mulher atravessa e influencia o olhar e a atuação de vocês nos espaços de trabalho. E aí eu queria ouvir primeiro da Laís. Bom, ser mulher me atravessa em tudo. Eu venho de uma família, de muitas mulheres fortes, de muitas mulheres firmes. É, eu cresci vendo, né, as mulheres trabalhando muito na minha família e no meu território, seja trabalhando em casa, trabalhando para cuidar dos filhos, trabalhando para zelar do território.
trabalhando na mariscagem, no beneficiamento do pescado, na própria pesca. E quando eu chego na ciência, eu não consigo desassociar isso da minha história. E acho que esse foi um dos motivos que eu acabei trazendo a arte para perto de mim, porque eu não conseguia tirar essa parte das mulheres de mim. Então, assim, era como se eu tivesse negando isso se eu fosse para outra área. E ser mulher me ensinou a escutar também. Essa coisa da escuta, do pertencimento, de perceber detalhes. Me ensinou também uma forma de liderança que eu não via em outros lugares, né? Se observar o meu território, observar as mulheres do meu território. Então, na educação ambiental, ser mulher e observar mulheres e admirar mulheres me ensinou e me influencia no meu olhar para com o todo. Como se não bastasse, eu me tornei mãe, e aí acho que você sobre um grauzinho assim a mais no ser mulher, porque você expande um pouquinho mais a sua consciência, traz fragilidades que aguçam os sentidos, né? Então não tem como não ser atravessada. Eu costumo dizer que quando uma mulher ela ocupa um espaço, ela carrega uma maré cheia de outras mulheres, assim. E é isso. Para mim, eu vim de uma criação de um espaço, de um círculo social que batia muito na tecla que não tinha diferença entre homens e mulheres, que todos tinham as mesmas oportunidades, e conforme eu fui crescendo, eu fui, pera, acho que não é bem assim, né? Tem avanços, tem coisas, né, que foram conquistadas, que são direitos que a gente ainda tem que lutar para mantê-los. Mas eu comecei a exercitar esse olhar, tipo, as coisas não são muito bem como me ensinaram quando eu era pequena e que a gente tem que olhar de uma forma mais crítica. E então foi um processo desde o meio da minha graduação, assim, de começar a olhar para essa questão e de até reconhecer o meu próprio preconceito com mulheres. Porque eu acho que algumas mulheres que são criadas muito com homens e com jeito de vamos fazer as coisas que nem homens e que tem muitos amigos homens, acaba negando as diferenças e acaba desvalorizando coisas que são tidas como femininas. Então, até cuidar da imagem, são coisas que eu fui aprendendo porque eram coisas totalmente desvalorizadas. E hoje em dia eu acho que é esse exercício de mostrar que a gente tem mulheres de diversas formas, de diversas cores, de diversas origens, de diversas culturas, e que a gente reconhecer que existem essa grande diversidade e que eu acho que o feminismo, os movimentos de mulheres, eles têm que olhar para isso e reconhecer que não é só tipo assim, não, você tem que ser a dona da empresa e mandar em todo mundo, né? Não, não é isso que todas as mulheres querem, né? Algumas mulheres querem ser mães, outras não querem, algumas mulheres querem, né, viajar o mundo, outras mulheres querem cuidar da comunidade, fica lá. E eu acho que a gente reconhecer também que a gente tem o direito de escolher ser diversa e de estar no mundo. É algo que eu busco bastante na minha atuação, de exercitar esse olhar, porque a gente, né, tá sempre aprendendo, sempre crescendo, então não segurar meu julgamento e tentar entender como é que a gente pode construir espaços políticos, espaços comunitários em que a gente seja bem recebida por ser quem a gente é, e não por a gente seguir ou não uma cartilha. Foi ótimo ouvir vocês e ver essa troca entre duas mulheres pesquisadoras incríveis. O INCT então agradece a presença de vocês, Adriana e Laís, por colaborarem com esse diálogo fundamental para disseminar o como e o porquê de fazer uma ciência cidadã. E mais do que isso, quem são essas pessoas que movem a ciência na prática? A gente agradece também a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui e aguardamos você no próximo episódio. Tchau, tchau!